Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana, que nós podemos estar aqui. É um movimento muito grande para que a gente possa chegar em qualquer lugar e que a gente possa estar em qualquer lugar. Que Deus de fato quer e permite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Evangelho sobre o amor, mesmo texto da semana próxima passada, se eu lembro bem. Mas quando ele fala que o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, ele diz: estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação triunfando sobre a morte revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Ou seja, a palavra é reencarnação. O que tem a ver reencarnação com a lei de amor? E vem muitas histórias, muitas vezes quando eu vou começar a falar, eu quero pensar histórias legais, mas parece que que eu quero é atropelado, e vem outras histórias, não vem geralmente as histórias que eu quero. Que bom, que eu acho que talvez se fossem as coisas como eu quero, só contar histórias legais, bonitas. Mas eu vou lendo um evangelho como esse e pasmo. Eu lendo de um lado e a cabeça pensando no outro, materialmente. Eu querendo falar de coisas alegres, eu querendo dizer coisas felizes sobre a lei de amor. Mas eu lendo o evangelho e só me vinham duas histórias que eu li essa semana. Dentre várias histórias, só venham essas duas. E o evangelho aqui, além de reencarnação, ele fala que antes dos sentimentos surgirem, antes do amor surgir, nós nascemos com os instintos. E aí eu me lembrei dessas duas histórias. Uma era, passando rapidamente ali no Instagram, aquelas histórias, né, notícias, era a história de um rapaz com sangue no olho, dizendo que não perdoava o pai, porque o pai, com ciúme, matou a mãe dele. E ele disse: eu vou matar o meu pai. E o pai dele disse, da cadeia: eu vou matar o meu filho, se ele, já que ele está me ameaçando. É instinto. Aí ele disse: ele é jovem, mas eu tenho o dedo bom. O pai disse assim, foi? E o filho retrucou: ele, desde criança, me ensinou a atirar. Então, eu não me conformo enquanto eu não resolver a situação com meu pai, a solução dele. Estou querendo muito que ele saia de lá vivo. Quem tem que fazer sou eu. Quem viu essa história? Alguém viu? Ela viu, não foi? Não era assim? Olha o evangelho. O evangelho começou falando isso, que nós em primeiro somos instintos. Então Deus encontra espíritos para vencerem os instintos. O lado distorcido não é os instintos de preservação da vida, né? Ele está falando dos instintos do lado animalesco, puro, irracional. Porque os instintos equilibradamente trabalhados são maravilhosos. Mas o instinto de agressão, o instinto que age
sem pensar, sem pensar no lado espiritual. A pessoa que em instinto se acha Deus, ao invés de entender que existe Deus e entregar sua vida e suas vontades nas mãos de Deus, entender que Deus é infinitamente bom, infinitamente sábio e infinitamente justo, que Deus proverá. Tem uma parte em Paulo que ele diz assim: minha é a vingança, o Senhor fala. Ou seja, Deus diz: olha, não se preocupe com vingança, a vingança é minha. Não é que Deus seja um Deus vingativo, é que Ele ensina por vezes por meio da dor. E a dor vem porque a pessoa é embrutecida. Tem até o ditado: quem não escuta conselho leva pancada. Então, muitos vão poder aprender pelo amor, mas outros, por serem embrutecidos, vão ter que passar pela dor. Nós, na maioria das vezes, temos dificuldade de aprender pela curiosidade e pelo amor, e temos facilidade às vezes de aprender pela dor. Então sofremos, sentimos dor. Era só para sofrer? Não, era só para sentir dor. É como um alerta: ele vai por aí, não. Mas a pessoa teima e vai, aí sofre. Que a dor é necessária, por isso que a gente é embrutecido. Mas o sofrimento é opcional. Era para ser um alerta: olha o buraco, não vai por aí, a gente pega e vai. Chega para uma pessoa jovem e diz: se cuida, vai andar de skate, usa o equipamento de segurança. Aí a pessoa diz: não, isso é feio, e não usa. Aí só começa a entender quando cai e se acidenta. Não é quando cai, é quando leva um acidente, um tombo grande. Assim é com o álcool, com a drogadição. Então, Deus está aí como infinito amor. A prova está aí, ó. A reencarnação tem a ver com amor, porque Deus, quando diz você é imortal e está vivendo aqui como uma escola, a finalidade sua aqui é aprender, é a lei de amor, reencarnação. Eu vou te dar chances infinitas de você evoluir, a aprender a usar a sua intelectualidade, as suas escolhas, a sua inteligência, para escolher o que é certo, o que faz certo, o que dá certo, o que faz errado, o que dá errado. Pronto. Mas só depois de muita dor é que geralmente a gente começa a entender. E Deus dá alguns castigos, pode-se dizer assim, né? Mais duradouros. Dentro da lei de ação e reação, da lei do progresso. Hoje eu cheguei aqui, aí eu olhei para o Rogério, olha aí, rapaz, cabelo cortado. Aí o Rogério disse: quando eu cheguei aqui eu tinha um cabelo bem pretinho. Eu disse: eu também. Aí ele disse: rapaz, também nós chegamos por aqui. Ele disse: a velhice é uma bênção. Eu disse: mas também é dura. Por que é dura? Porque vai se tornando um pouco desagradável. Porque não é só a aparência que muda, a aparência é o que começa a mudar. A gente vai perdendo o equilíbrio, às vezes vai perdendo a cognição, vai perdendo a força, vai adoecendo mais, e isso leva um tempo. Ontem, aqui em Fortaleza, um senhor que foi para a Segunda Guerra Mundial estava comemorando 108 anos. Então ele é mais ou menos
18 anos mais velho do que meu pai. E meu pai já tem uns 8 anos que não sabe de nada, não anda nem nada. É meio que uma prisão sem muros. É duro. Pode dizer que só é agradável. Não, é duro também. É duro. E a gente vai tentando conviver com aquilo. Mas imagina, quanta gente, quanta mulher e quanto homem que se sentiam lindos. Aquela música aí do filho da Cássia Eller, né? Lindo, né? E que chamava a atenção. E que começa a igual a música do Luiz Gonzaga. Só pensa em namorar. E a pessoa às vezes se torna escravo da própria beleza e descobre o sexo. Aí depois desequilibra no sexo e se torna escravo do sexo. E sexo é um negócio muito interessante, porque não sei se a questão é hormonal, o que é, mas tem um tempo da gente chamar a atenção. Concordam isso ou não? E esse tempo é uma determinada fase da vida da gente. Ou não? Quem acha que tem lógica isso? Que a pessoa passa, o povo assovia e acha bonito, e tem uma época que a gente se arruma do jeito que se arrumar, não tem quem olhe. Ou isso não existe? Existe não? Quem acha que existe? É. Se não fosse, você pega um garotão, todo bombadão e bem arrumado, e sábado de tarde é todo mundo ligando para ele sair, uma menina linda. É ou não é? Domingo de manhã logo, bora para a praia, não sei para onde. E você pega um dos maiores discursos que a gente encontra para os idosos, é o abandono, não é não? Ou não é? É diferente. Está vendo a questão da escravidão dos instintos no caso sexual? O jovem, por causa da questão do instinto sexual, ou a jovem, tem toda uma gama de atrativos que faz com que o povo fique chamando ele por interesse em outras coisas, sim ou não? E ele vai se alimentando daquele sistema, e ela também. Às vezes é tão inebriante isso, que a pessoa não consegue fazer outra coisa na vida. A vida dela, ela diz, é curtir. O que é curtir? Só quer e só pensa em namorar, ficar, pluriamor, poliamor, todo tipo de maluquice, vai criando. Quanto mais faz, mais quer, mais tem gente querendo, é casamento aberto, é não sei o quê. É poliamor, mas chega uma fase que a questão sexual simplesmente ela, como tudo na vida material, ela passa. É você se acostumar a ser cobiçado ou cobiçada por um ano, 2, 3, 5, 10, talvez digamos que comece com 12 anos, hoje a menina já termina mãe com 12 anos, né? Comece com 12 anos de idade, vamos até 40, é esticado 40, né? Já é a minha fase, né? 44. Já não é a mesma coisa.
Mas de 12 a 40, já são praticamente 30 anos. Só que daí para frente, essa parte sexual vai cada vez mais passando. Sim ou não? Tanto que o pessoal está gastando muito em plástico, botox, pinta cabelo, malha. Agora tem mulheres e homens que estão usando hormônios, mudando, você nem sabe, a musculatura, tomando certos produtos, muda totalmente. Gente tatuando o rosto todo para não mostrar a velhice. Só que pode fazer o que fizer, impressionantemente, não consegue obter os resultados do instinto que tinha antes. Conseguem ver isso ou não? Mexe de todo jeito, como quem quer sair dessa prisão, né? Mas não tem jeito. Não tem jeito. E aí a minha leitura é essa, né? Deus está dizendo, olha, aqui é uma escola, eu vou te testar de várias formas. Eu te dei os teus instintos. E cabe a você saber lidar com eles. E aí ele deixa você viver e usar o seu livre arbítrio. Sempre jogando um jogo claro, como dizia o antigo presidente, né? Dentro das quatro linhas. Todo mundo nasceu sabendo que ia ter dor, velhice, doença e morte. Sim ou não? Então ele te dá em intensidade a infância, te dá em intensidade a juventude, te dá em intensidade a velhice. Profundamente. Porque se o teu auge do instinto sexual foi até os 40 e começa a reduzir a tua atratividade sexual, tu imagina dos 40 até a idade desse senhor que ontem fez 108 anos, são quantos anos? 68 anos. Então, meu amigo, são 68 anos para aprender a se soltar disso. Entendeu? Deus está sempre botando uma coisa para você pegar. Aí vê se você vence o instinto e equilibra, cuida, usa bem o livre-arbítrio. Mas se você não usar, se você for desse malucão que viver, curtir, que achar que a vida é estável, que a vida vai ser sempre massa, aí Deus te mostra, olha, vem dor, velhice, doença aí, e morte, e vem, e você não pode fazer nada. Ana, toca quantos anos na banda tu deu no tempo? Mais de 20. Então quando a Ana entrou, a banda já existia, né? Existia. Então você imagina, Ana, os caras que cantavam 40, 20 anos antes de você, aqueles caras que no começo, a Ana deve ter visto muito, cara roqueiro, dos anos 60, tocando, cantando, as meninas se desesperavam. Aí a Ana foi vendo aqueles roqueiros, e fica com uma, e fica com outra, e namora, e vai vendo o tempo passando, e eles cantando muitas vezes e voltando sem arrumar mais ninguém para namorar. Acontece ou não? E o cara sente falta. Quando Deus diz, olha, se você não frear seus instintos, se você não souber controlar, não se preocupe. Você tem a reencarnação, eu te amo tanto que eu vou te ensinar. Então eu vou te dar por um tempo com intensidade, depois eu vou tirar. Quem souber controlar, quem tiver sabido controlar,
Na hora que eu tirar, não vai fazer muita diferença, concorda ou não? Mas quem achou que ia viver aquilo para sempre vai sofrer, porque vai se encostar e vai querer fazer tudo, mas vai ser difícil achar alguém que queira fazer tudo com ele. Ou isso não existe? Quem consegue enxergar a gente assim, ou se enxergar em situações assim? Só eu? Vocês conseguem ver isso? Cartola eternizou isso, né? Dizem, o pessoal cria lendas, né? Mas o poeta, ele é um fingidor. Mas pela lenda, vamos contar a história, né? Dizem que a filha começou novinha, querer namorar e tal, viver logo tudo. Aí diz que ele diz assim: ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida. Aí continua: o mundo é um moinho, vai reduzir as ilusões a pó. Ouça-me bem, amor, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Não é isso? Poxa, é assim. Quanta mãe nova na atualidade, quanto pai que quando já tem filhos, a questão da família, começa a malhar um pouquinho, ou faz uma cirurgia, ou pinta um cabelo, ou não sei o que, começa a botar a banca dentro de casa. Você está pensando o quê? Se você não quer, tem quem? Se não quer, tem quem? Queira. Eu sou é bonita, eu sou é... Sim, minha filha, agora, meu filho, o nome disso aí não é mais a mulher, corpo, sexo. O nome desse homem aí não é mais homem, corpo, sexo. O nome disso aí que você montou chama-se família. Mas a pessoa vai para o espelho, malha um braço, um bumbum, um peito, uma cintura aí. E a família? E os filhos? Hoje, depois do almoço, meu filho estava assistindo o SBT. Aí era a história de uma jornalista, estou aqui agora, Daniela, não sei o que. Quem viu na hora do almoço? Ninguém viu. Viu? Né? Aí você viu que a mãe dela engravidou dela e o pai dela deixou ela. E ela ficou 3 anos morando com a senhora que era dona da casa. 3 anos depois, o pai dela voltou, ficou com a mãe dela, levou a mãe dela para ir com ele, serem caseiros num sítio. E ela foi com a família. Aí teve mais 2 irmãos, não foi? Ela e mais 2 irmãos, numa pobreza, sendo caseiro de um sítio. Aí um dia que ela levou a irmã dela, a mãe da menina levou a tia dela, no miserê que eles viviam, agora com 3 filhos, o pai dela arrumou as coisas e foi embora. Com quem? Com a tia. Não foi isso que estava contando hoje? Lá no Celso Portiolli, né? E eles contando a miséria que foi ficar a mãe pobre, agora com mais 3 morando no interior, e o pai não deu nem tchau. Ele pegou a irmã dela e foi embora. E ela dizendo que a mãe dela sofria de depressão e tudo. A questão de ter perdido logo, além da dificuldade, perdeu o companheiro, perdeu o apoio, perdeu o marido e a irmã. E um foi com o outro. Está vendo como eu tenho vontade de contar histórias alegres?
mas eu não venho. Não sei por quê. É alegre a mina ter chegado lá. É alegre que tudo passa. Mas tem coisa dolorosa para a gente viver, né? Quem anda, quem levanta uma hora, cai. E a única coisa que pode fazer é levantar novamente. Firme e mais forte do que quando caiu a primeira vez. É o significado da vida. O lindo da vida é esse. A lei de amor é isso. Quando mescla instinto no primeiro parágrafo, reencarnação no outro, e fala que a pessoa era para domar os instintos e não doma, tá aí, ó. Por quê? Porque a vida serve para que nós possamos aprender a sermos melhores do que nós mesmos. E a vida nos fornece, além da nossa história, várias histórias ao nosso redor, para nos mostrar que tudo passa, mas o aprendizado fica. Cuidado com tudo que te dá prazer, porque a vida tem dor e prazer. Na dor não se desespere, e no prazer não se embriague, porque tanto a dor quanto o prazer vão, como dizia o Nelson Ned, passar, né? Tudo passa, tudo passará. Nada fica, nada fica. Nada ficará. Então a vida é essa, de dualidade, de prazer e dor, coisas que passam, e nós que quando aprendemos, nos tornamos mais fortes, sem perdermos a nossa humanidade, sem perdermos a nossa espiritualidade, amando, compreendendo, respeitando, vivendo e deixando o outro viver. As palavras têm um efeito, mas o exemplo arrasta. Só quem pode dar exemplo é você. Nem que você não queira, você é exemplo. É aí. Aprendeu. É a frase: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. E aí eu tenho que ser assim quando? Nos momentos de prazer e nos momentos de dor. Não querer pular etapas. Viver a dor aprendendo e viver o prazer aprendendo. No prazer, aprender a controlar os instintos, a compreender os instintos. E na dor, aprender a suportar, ter paciência, entrega, fé, esperança, confiança, amor. Na hora da desolação, quando ninguém está te procurando, tem alguém que nunca te desampara, nem nunca te desamparou, nem nunca vai te desamparar. Quem é? Deus. Esse que era para ser o início e o fim, era para ter sido o primeiro a quem você amava e o último a ser amado. Esse que era para ser amado sobre todas as coisas. Pensei muito, viu, Ana? Quando eu quebrei o braço a última vez. A Ana já me viu quebrado aqui de todo jeito. Já quebrei assim.
fraturei coluna, já pensei muito em voltar a andar no meu patinete. Vi nele hoje. Mas pensando nisso, não como um desafio a Deus. Vim todo fantasiado, todo cheio de proteção. O cara vai andar numa moto 1200, né? Uma Harley Davidson. Não, um patinete aí parece uma coisa esquisita. Mas não é para o povo, é para mim. A proteção. Algo que Deus me confiou, meu corpo, que é dele. Mas eu pensei que a maioria das pessoas olhavam para mim e diziam assim: ei rapaz, se esse bicho te derrubou, vende. Eu pensei, e é assim? Será que foi ele que me derrubou? O bicho pensa, é um objeto. Na minha cabeça eu comecei a refletir, não, também não tenho que ter amor a ele, eu tenho que ter amor a Deus e a vida que Deus me deu, me amando no sentido de que eu tenho que aprender com tudo que me acontece, na alegria de andar no patinete e no que foi a tristeza de levar uma queda e quebrar o ombro. A cada dor que eu estou lá no Pilates e na fisioterapia, que não mexia, né? Aí o cara, o médico diz: quer ver se você tá bom? Mas levante os ombros, ó. Aí ele diz: ó, levantou aqui, ó, tá errado, é para levantar o braço, não precisa levantar o ombro. Se levanta o ombro é porque ainda está doente. Mas fisioterapia, e dói. Vai lá, ó, tá assim, tá errado, ó. Não pode, ó. É para levantar assim, ó. Tá errado, ainda tá encurtado, precisa tentar. E dói. É isso. Então, tudo que me gera dor, no primeiro momento, ao invés de tentar entender, eu só faço jogar. Ou eu penso o que é que Deus quis me ensinar, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me comportar. Será que na hora que alguém que você tem que conviver age de uma forma que você não gosta, também você vai jogar os pés? Porque te machucou? Ou foi você que se machucou porque queria que a pessoa fosse como você quer? É porque eu fiquei muito reflexivo que 99,9% a 100% das pessoas que falavam diziam assim: não ande mais nisso. Eu fiquei pensando, pô, será que o que gera dor, a ideia não era andar com equilíbrio, ou se precisar, ou não, a pessoa diz logo assim: sai daqui. Tem coisas que a gente tem que ter cercas, e não vai, por exemplo, droga lícita, álcool, droga ilícita, as demais drogas. Você sabe que aquilo ali, se você der continuidade, você não vai ter nenhum controle com o tempo. Não tem, você se torna escravo. Então é um tipo de coisa, gente, que não dá para tentar dominar, tá? Não vá que você está mal. Seus instintos, sexo, vou fazer porque eu sou bonita e bonito com quem eu quiser, do tanto que eu quiser. Ele dá o mesmo efeito na cabeça que qualquer droga dá. Ele starta os hormônios de prazer. Se você ficar fazendo mais, sem controle do instinto, o que vai acontecer? Você vai se tornar um escravo. E não vai ter controle na sua vida. Comida é do mesmo jeito. É bom, mas se você comer o tanto que quer, na hora que quer, na quantidade que você quiser, você vai adoecer, não vai? Mas dá prazer, entende? Você não pode viver assim. A vida na lei de amor, é para aprender, não é para dar prazer. Isso me fez, há alguns anos,
passados, tomar tantas decisões esquisitas na minha vida, que eu achava que viver era prazer. Não é. Viver é aprender. Isso é humildade, pé no chão. A realidade é isso, vida tem prazer e tem dor. O prazer maior da vida, esse é o prazer espiritual, é quando a gente entende que viver, o maior prazer de viver é aprender. É quando a gente fica satisfeito, quando a gente faz uma coisa que a gente sabe fazer. Não é prazer de instinto, não é por comida, não é por bebida, não é por sexo. Isso faz parte da prazer também. Mas não é isso que você tem que investir para se desenvolver. Viver não é prazer. Viver não é dor. Tem autores que dizem isso. O mundo é um vale de lágrimas. Viver é só sofrer. Não é. Não tem gente que aí diz isso, né? Viver é aprender. Com prazer e com a dor. Quem consegue isso é fantástico, é muito bom, é libertador. Sabe por quê? Porque na hora que você arranja um emprego, que você está desempregado, você fica muito feliz, né? Não? E na hora que você perde o emprego, se você não conseguir ficar feliz, depois que você chorar, você se lembra de novo do primeiro mandamento. Qual era? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não mando na vida, quem manda na vida é Deus. Não existe acaso. Se Deus está fazendo isso, nada acontece sem que Deus permita, porque Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Então, se Deus está fazendo isso, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Senhor, caí do cavalo. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Essa é a atitude diferente de quem está vivendo para aprender. Porque tem que entender a lei de amor, e que o amor primeiro é a Deus. Depois é se amar para poder amar ao próximo como a si mesmo. Tem que se amar. Oh meu Deus, aquele meu filho passou na faculdade. Eu pensava que era faculdade de medicina, não sei o que. Oh alegria, Senhor. Oh meu Deus. Mas esse outro filho aqui caiu na droga. A vida é assim, é temperada, sabe? É igual a pão. A pão tem sal e açúcar. Você vai massa de pão, tem sal e açúcar. Não é só doce. Então, quando eu entendo isso, gente, eu começo a viver melhor. Eu presto atenção, é o famoso vigiai e orai. Ou orai e vigiai, porque quem está com Deus está orando sempre. Então é muito bom. Quanta gente agora não está escravo do sexo. Se você ler os depoimentos nos materiais de dependente de amor e sexo anônimo, você vê gente que gasta. Eu conheci gente que gastava 20, 30 mil reais por mês com prostituição, dependente de sexo. Destruiu várias famílias e não consegue parar. E vai ficando mais velho achando que está mais gostoso, só está gastoso. Ou gastosa. Porque não soube controlar. Ele não entendeu que viver é aprender. Poxa, eu fui gatona, vivi aqueles momentos de prazer sexual, sim, mas passa. Aquilo ali era para tu constituir alguma coisa sólida. Constituiu, mantém isso. Tenta manter, se não der, não deu, mas faça o que você pode, o resto do resultado é com Deus. Faça a sua parte. Ai, meu marido disse, ai, minha mulher disse, rapaz, eu não posso fazer nada por ela, meu negócio é com Deus. Eu posso fazer por mim.
Se ele quer cair na esbórnia, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer por ele? Se ele quer, eu oro, eu entrego a Deus e faço a minha parte. Não, fazer pelo outro, não consigo. O que eu posso fazer pelo outro é orar. E tem muito peso. Orar. Se o cara está com problema de dependência de sexo, mostrar as terapias, os tratamentos, com álcool, com droga, mostrar. E eu não fazer. E ter uma vida boa. Vida boa não é a vida sem dor. A vida boa é a vida em que a gente aprende a entender que a vida tem prazer e dor. Que tudo passa. Que no prazer eu não fico embriagado e que na dor eu não me desespero. Porque acima de tudo tem Deus que está me ensinando numa vida que é feita para aprender. Só isso. Então, a questão da família é uma coisa muito linda. Terminei essa semana de ler a vida do Steve Jobs. No final de toda loucura, do jeito que ele era, a coisa que ele dizia mais importante que ele constituiu, fora as criações também que ele fala da Apple, foi a família. Se arrependia da primeira filha ele ter renegado. Passou 3 anos dizendo que a menina não era filha dele. E notícia, DNA, não sei o que, aí depois veio. Aí quando ele casou com outra mulher, teve 3 filhos. No final, a alegria, uma das maiores alegrias dele, perto de morrer com câncer, com 55 anos, foi a filha dele, a mais velha, ir visitá-lo. E ele era meio paciente, porque ela não superava a coisa dele não ter sido o pai dela, dele ter renegado, escondido ela por muito tempo. Mas no final ele dizia: a coisa mais importante era a família para ele. Dos homens mais ricos do mundo, era ele na casinha dele, sozinho, uma casinha, não tinha nem empregado. Bill Gates foi visitar ele e chegou pelo final, chegou pela porta de trás da casa, da cozinha, a filha dele estava fazendo o dever. Cadê o Steve? Tá aí, tá. Foi lá, tá lá na sala. Qual que é? Uma empresa que vale $1 trilhão. Lá na família dele. E mais interessante, ele contratou o Walter Isaacson, que é o biógrafo. O cara falou com ele, mostra no final. Ele disse: eu não vou ler esse livro, eu não vou olhar, porque eu vou ficar puto. Eu quero que esse livro seja escrito, porque um dia eu vou partir, eu sei, e eu quero que meus filhos saibam quem eu fui de verdade. Aí, já era outro homem. Mas ao mesmo tempo, outro dia eu vi uma notícia na questão aí da sexualidade da juventude. Eu vi uma mãe linda fisicamente e uma filha linda fisicamente, e um youtuber está vivendo com as duas, engravidou as duas ao mesmo tempo. Eu não sei como é a cabeça que fica da família nisso. Eu não tenho nem uma crítica, eu não sei como é que fica. Outro dia a mãe enviou do marido, um filho de 23 anos, aí estava lá, pronto, agora ela está grávida, e vivendo e quer casar com o filho. Quem viu essas notícias? Viram não? Quem viu? Não é uma crítica, entende? É que eu não sei, quando passa a beleza, quando passa a questão do desejo sexual, não é isso? Como é que fica a questão da família? Porque os desvios do Steve Jobs, todo mundo dizia que a maioria é por quê? Porque ele tinha sido abandonado pelos pais. Ele era adotado, muito bem adotado, mas aquilo chocava ele, e ele acaba fazendo a mesma coisa com a primeira filha.
É muito forte isso na cabeça da gente. Eu me relacionei por muitos anos, há muitos anos, com uma moça que ela era adotada. Linda, também muito bem adotada. Na cabeça dela era querer saber quem eram os pais. Então são coisas que na lei de amor aqui no Evangelho falou, né? A questão dos... No começo a gente só é instinto. E os instintos, principalmente com a questão sexual, tem a ver com uma certa fase das nossas vidas, concordam? Que passa. Mas quanta gente está vivendo como se a vida fosse só essa fase do auge da sexualidade. Agora os casos são muitos, gente. Só no Ceará diz que são mais de 5.000 pessoas nascendo por ano. Filhos que não têm pai, ele não sabe quem é o pai. Imagina isso aí na constelação familiar, no contexto familiar. Teve até o vídeo sobre a adultização, né? Que era isso, a questão das meninas bem novinhas, começa dançando um funk de sexualidade, de órgãos, quando ele está grávida. Mas entenda, isso ali é instinto daquela fase, vai passar. Aquilo é só uma fase, por mais intensa que seja. O Jobs foi hippie, foi drogadicto, mas aquilo passou. Então quantas vezes que a gente está vivendo uma fase de prazer e a gente está tão embriagado nela que a gente acha que não vai passar mais, e tudo passa, tudo passará. Isso é que eu acho lindo no Evangelho, né? Quando ele traz na lei de amor a reencarnação, porque, gente, vai ter muita dor aí, coisas para que numa encarnação só não vai dar para resolver. Outro dia eu estava uma autoridade pública casada com outra autoridade pública. Também não é uma crítica, só mostrando como é que aquilo vai na cabeça da pessoa. As duas eram lésbicas. Não é um problema, casada e tal, tá. Mas o menino que elas fizeram inseminação artificial tinha muitos problemas relacionados à questão de, na sociedade que a gente vive, identificar a questão de pai. Olha, quando a adolescência chegou, a fase difícil, o cara caiu aonde? Alcoolismo. Depois, drogadição. E era impressionante essa questão que ela procurava pessoas do gênero masculino para conversar. Não, conversa com ele, que não sei o que, então. Então quer dizer, alguma coisa não estava resolvida na cabeça dele. Não é uma coisa só assim, eu escolho o que eu quero, eu faço o que eu quero, mas assim, quando eu penso que vou ter uma família, realmente eu tenho que pensar muito bem e como é que eu entendo isso e como é que eu vou passar isso para os meus. Entenda, o Espiritismo está dizendo que você seja A ou B, ele só está dizendo o quê? Que você trabalhe os seus instintos, que todas as fases vão passar, e muitas coisas a gente faz quando acha que está no auge da beleza, da sexualidade, do dinheiro, e constrói coisas que depois a gente não consegue psicologicamente sustentar, nem para a gente, nem para os nossos filhos, e isso deságua em dor. Em dor. Renato, por que o cara adotado, Jobs aí, amava os pais demais e tal, os pais do coração, por que ele não se conforma? Eu sei que ele não se conforma.
Por que que o menino, filho daquela menina, não se conformou? Eu não sei. Eu sei que ele também não se conformava. Por que que a menina adotada não se conformava? Eu não sei. A gente é meio assim. Nós temos uma coisa com apego com os nossos pais em profundidade. Por melhores que sejam os pais do coração, a gente tem uma coisa com os pais de sangue, concorda ou não? Pode ser de todo jeito. Então tem coisas que eu não discuto, eu olho como é que está e tem que ser pensado, mas para usar o livre-arbítrio nessas situações, tem que dominar os instintos, né, não? Tem que ter algum controle. Porque quando você está no auge da beleza, no auge do dinheiro, no auge da profissão, você acha que pode fazer tudo e que vai ser tudo legal, porque você tem grana, porque você é bonito, porque você tem poder, mas só que aquilo vai passar. Conheci a mesma coisa, uma jovem lindíssima, passou em concurso público dos mais top que tinha, ganhava seus 50 mil como fosse hoje por mês, linda, 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 mas se ficava aquela briga de ego, né? Ela poderosa e bonita e dinheiro, e o marido também, um filho, separa outro. Aí foi viver um relacionamento, outro. Bom, não sei como, mas o menino caiu na droga. Hoje ela já é uma senhora, quase 80. Mas quando ela tinha seus 40, já separado, o menino já um homem, batia nela todo dia, se ela não desse 10 anos, 20 anos atrás, R$500 por dia para ele comprar de droga. E não tinha salário que aguentasse. Então, só para dizer, né, as reflexões, cada atitude tem uma consequência, cada escolha tem uma consequência. Deus não está aqui te dizendo o que é certo, o que é errado, mas para você Ele te diz. E você tem que parar, para a gente ir concluindo, todo dia para saber o que você está fazendo por instinto, ou o que você está fazendo por razão. O que é amor de verdade? Porque amor tem muitas vezes um quê de renúncia. Não tem amor que é só amor sem renúncia, tem? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para reconhecermos a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana.